oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz quando assim em prece como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia
mas agora e sempre. Com toda essa harmonização, com toda essa sintonia, essa conexão com o Pai, a gente então agradece a benção da vida, a benção do ar, a benção de estarmos aqui, nessa oportunidade tão ampla, tão cheia de todos os meios para a gente aproveitar essa oportunidade para o crescimento intelecto e moral. E é contigo, irmã Francisco. Eu atualizei a lista, viu? Boa noite a todos, muita paz, muita luz, já harmonizado por essas Boa bênçãos. noite. Boa noite, que vem da paz do Mestre Jesus, que esteja com todos nós, em especial com todos aqui dessa lista que se encontram, necessitando da tua ajuda, Senhor meu Pai, da tua luz, da tua misericórdia. E assim nós dizemos: Pai amado, meu querido, nossa Mãe Maria Santíssima, adentra todos os lares, Senhor. Já os que estão aqui conosco, e os que ainda vão chegar, e os que não podem vir, mas que possam as tuas bênçãos chegar até eles, em especial a todos que aqui nessa lista se encontram. Alissa Farias Paludo, Gleidson Leite, Carla Sueli Aguiar da Silva, Maria Sebastiana Alves, Ayrton Pereira Alves, Eduardo Malta Pessoa Júnior, Luiz Fernando Barbosa, Ruth Marinho Ferreira, Eliane Dantas Carvalho, Odilon Felipe Rocha, Bárbara Manuela Pacheco, Marluce Costa, José Amâncio da Silva, Luiz Batista Freitas, Maiara Camila Alves, Marta Jennifer Batista de Souza Meira, Rosa Tomás do Nascimento, Marco Aurélio, Rafaela Caroline Alves dos Santos, Maria Helena Assis da Silva, Fabiana Assis da Silva, Maria Aldenora de Oliveira, André Luiz Santos de Araújo, Ricardo Valério, Ruth de Fátima, Manuel Reginaldo, Milton Correia, Maria Soneide Nunes de Oliveira, Gustavo Aurélio de Oliveira, Janilza Pinheiro Borges, Márcia Maria Pinheiro Lima, Ruth Macedo Saporeto, Rui Macedo Saporetti, Martim José dos Santos Silva, Gláucia de Souza Melo, Alexandre Augusto Peixoto, Daniele Guise, Lailson Pereira de Araújo, Otacílio Flor Santana Júnior, Rafael Leonardo Bezerra de Albuquerque, Maria Suzete Guerra de Sá, Daniel Bezerra dos Santos e José Antônio Santos Maris. É nosso irmão já desencarnado, Aloísio Maciel. Que a paz do Mestre Jesus possa chegar a cada um. Meus irmãos, a nossa leitura preparatória da noite de hoje é de número 175 do nosso livro Vinhas de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Essa passagem está em João, no capítulo 14, versículo 6, onde diz assim: Eu sou o caminho e a verdade. E o Emmanuel nos descreve da seguinte forma esta frase: Por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura, ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo
cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Há que esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente com o esforço do homem prevê o celeiro e o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Por isto, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores. E começa a observar a experiência sob outros prismas. Elege mais altos padrões de lutas, descortina metas santificantes e edifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor de novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Que é a pura verdade, né, meus irmãos? Seja em que momento for da nossa vida, em especial nas horas de aflições, seja que religião for, até os ateus que diz que não acredita, mas é em Deus que a gente encontra abrigo para levantar a cabeça e erguer-se. Muito obrigada. Passo a palavra a você, Gilson, para fazer a nossa oração. Seja bem-vindo. Obrigado, Francisca. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos só agradecer pelo dia de hoje. Depois de um magnífico episódio desse, só tenho que fazer aqui uma carta de Caibra e Schubel, uma carta a Jesus. Meu mestre e Senhor Jesus, louvado seja o teu Santo Espírito. Nos momentos penosos de minha vida, tenho me apegado contigo e nunca deixei de merecer a tua misericórdia. Nos momentos de alegria e de abundância de minha vida, nunca deixei de te render graças e cantar louvores ao teu incomparável Espírito. Ajuda-me, Senhor, nas minhas deficiências, preencha as minhas falhas, enche os meus claros com o teu beneplácito e não permitas que, pelos meus defeitos, seja a tua doutrina escandalizada e a tua palavra maculada. Sou teu discípulo e te amo como um cão fiel. Amo ao seu dono. Sou criança ignorante, tenho compaixão de mim. Abençoa todos os espíritos, meus irmãos, que me sustente e dá-lhe força para que opere contigo o teu amor. Louvado seja Deus, o nosso Pai Celestial, a quem conheço, Senhor, por teu intermédio, e a quem amo e adoro e aguardo o seu preceito. Caibrai Shum. Ai, amado, receba esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnado e desencarnado,
amigos e inimigos, para que possamos ter o evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração. Damos essa carta a Jesus com paz, luz e caridade para todos nós. Que assim seja, eu volto a palavra, Francisco. E assim, Pai amado, Jesus, amigo, irmão, companheiro de todas as horas, a nossa Mãe Maria Santíssima, a toda a grégua de luz que se faz presente todas as noites do nosso Evangelho, aos nossos mentores espirituais, em especial ao Dr. Bezerra de Menezes, os nossos agradecimentos por mais essa oportunidade e pedimos a tua permissão para iniciar o nosso Evangelho da noite de hoje, passando a palavra ao nosso irmão Arlindo. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Francisca, obrigado a todos pela presença, uma ótima noite, que a espiritualidade nos fortaleça, nos guie na atividade de hoje, e vamos continuar ao capítulo 5, como disse o nosso irmão Juarez na sua apresentação de ontem, é o mais longo do Evangelho, mas muito completo, muito esclarecedor e importante para nossas reflexões, né? E o título é Bem-aventurados os aflitos, e a nossa leitura hoje é a partir do item 18 ao 20, iniciando com a instrução dos espíritos, bem e mal sofrer. Quando Cristo, disse bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, esteja sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, eles vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso do acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que num combate sangrento. Por quê? Aquele que fica firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os louros e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por suportá-lo. E quando chegardes ao dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui mais forte. Bem-aventurados aflitos,
pode, pois, se traduzir assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta sobre a terra, e depois do trabalho virá o repouso. L'Arcodaire, Le Havre, 1863. O evangelho de hoje é bastante longo, mas vamos fazer um pouquinho de comentário nesses entremeios para a gente poder dar continuidade. Aqui nós perguntamos: bem sofrer é aprender a lidar com os sofrimentos, dores e decepções, conservando a fé e o bom ânimo. Isso nos impulsiona a continuarmos com amor a Deus, respeitando as suas leis, amor aos nossos semelhantes, buscando manter, mesmo que sintamos as dores, as aflições, as arguras que a vida nos apresenta, vamos ter resignação e consciência, coragem e determinação. O mal sofrer, apego às coisas transitórias, conservando o ódio, os ciúmes, a inveja e o rancor, e as paixões transitórias. Essas paixões nós encontramos muito nos bens materiais, quando nós nos lançamos em determinadas aventuras, buscando encontrar aquilo que satisfaz as nossas paixões. Muitas vezes damos um passo em falso e despencamos no desfiladeiro, né? Continuando agora aqui é o segundo item. No item 18, o mal e o remédio. Observemos aqui, nesse parágrafo, que no mesmo instante que nós recebemos as recomendações, recebemos as provas para cumprir, nós recebemos também a orientação. É como quando vamos ao médico, material sentindo alguma dor, algum mal-estar, algum sintoma estranho, nós vamos ouvir, ele vai nos receitar o remédio para nosso alívio, para nossa cura e para o nosso bem-estar. Jesus já nos fazia isto naquela época. Ele nos dava as orientações, nos orientava o que fazer, mas se nós tivéssemos qualquer dificuldade, tivesse qualquer tropeço, ele já nos mostrava o caminho a seguir e os meios de lançar a mão para sair daquela dificuldade. Né? Item 19. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa, pois, mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aquele que nascesse nesse vale de dores? Observemos aqui que são questionamentos, para nos alertar, para a gente ver como vamos responder a todas estas questões. Né? Vós que vieste aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei ao Senhor, por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconhecerei, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecerei, pois, seu amor, senão quando ele tiver
adornado o vosso corpo com todas as glórias e que lhe tiver, restituído seu brilho e sua brancura, imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegando ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzisse à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vossos servos. Aqui faço uma paradinha rápida para lembrar o sofrimento de Jó, as arguras que o Jó passou, se enquadra muito bem nessas frases aqui, né? Que é um teste, é uma experiência, é uma prova, mesmo de dores cruciais, de sofrimentos insuportáveis, se tivermos resignação, coragem e fé, superaremos com certeza todas elas. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, soltar-se além dos limites de um túmulo, mas se devesse chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolação aos vossos males no futuro, que Deus vos prepara, e a causa de vossos males em vosso passado. E vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. E claro que cada um de nós devemos nos alegrar pela prova, pelas dores, pelo sofrimento, pelas vidas amarguradas que possamos enfrentar, mas sempre com a nossa mente voltada para a vida futura, para o mundo celeste espiritual, onde as moradas celestes nos aguardam um dia. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolheste vossa prova, porque vos acreditaste bastante forte para a suportar. Por que reclamar nessa hora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e a vencer. Vós que pedistes lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, é porque sabeis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa. E que se dela saísseis triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre um monturo em sua morte. Ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornado pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Isso é quando nós suportamos as dores com resignação, coragem, determinação, já vamos escolhendo o caminho de chegar a Deus pelo sentimento de gratidão e de amor. Que remédio, pois, recomendar àquele que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível, é a fé, é o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantará ao Senhor, um anjo à vossa cabeceira de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. A fé é o remédio certo do sofrimento.
ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não vos pergunteis, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordar que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo de sua eficácia é logo punido porque experimenta no mesmo instante as pungentes argúrias da aflição. É quando nós duvidamos, como nós lançamos dúvidas sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, perdão, e fazemos aquela série de perguntas a nós mesmos: serei capaz? Darei conta da responsabilidade? E com certeza, como o próprio mestre nos disse, que Deus não daria prova a nenhuma das suas criaturas que não visse nelas a capacidade de cumpri-las com coragem, com determinação e fé. O Senhor marcou com o seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé se transporta as montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sob sua égide e não sofrerá mais os momentos das mais fortes dores, senão para ele as primeiras notas, perdão, serão para ele as primeiras notas da alegria e da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto ele se contorce sobre as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento de glórias ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se elevarão, se alegrarão, porque serão abençoadas por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. E vamos aqui ao último item: a felicidade não é deste mundo. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, uma vez que se ouve sem cessar, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da sua condição de ser. Isso é bastante claro, que nós sabemos de história, conhecemos pessoas que são infinitamente bem aquinhoadas, com suas fortunas, com seus patrimônios, com as suas riquezas, sua vida de alegria, de luxo, digamos assim, de bem viver, mas não tem a saúde para gozar de todas aquelas benesses que ele recebeu. Essas são umas das razões de que nós devemos agradecer o pouco que temos. Se nós nos abrigamos na palha, vivemos ao relento, dormimos em colchas douradas, perfumadas, isso de nada
adianta. Tudo isso nós precisamos compreender o porquê e agradecer, porque muitos que hoje vivem em momentos de dor, de aflição, perambulando pelas ruas, mendigando a sua sobrevivência, um cantinho para se abrigar, esses um dia serão abençoados por Deus. E quem sabe, numa outra reencarnação, eles voltarão como pessoas afortunadas diante da sociedade, dono de grandes impérios, de grande fortuna, uma família bem estruturada. Se ele tiver a consciência de que tudo aquilo é empréstimo de Deus e souber aproveitar, ele será um felizardo. Como nós, o pouco que nós temos, se nós usamos para fazer a caridade, se usamos para ajudar um semelhante, o agradecimento que recebemos e a consciência de que tudo aquilo é o de que nós precisamos. Porque se temos o suficiente para o nosso dia a dia, para manter a nossa vida em equilíbrio, manter as nossas famílias, honrar os nossos compromissos, já devemos agradecer que é uma grande dádiva. E não possamos jamais invejar o que o nosso vizinho possui, se ele tem um carro mais novo do que o nosso, se ele tem uma casa mais ampla, mais bonita, mais luxuosa do que a nossa. Só devemos agradecer e rogar a Deus a felicidade por aqueles que têm mais do que nós, para que eles reconheçam a felicidade através das boas ações, de um coração expungido de qualquer sentimento de mágoa, de orgulho, de rancor e de inveja e malevolência. Então, esses são os percalços que a vida nos apresenta e nós devemos procurar nos livrar deles o quanto antes, né? Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta cobiça a posição daquele que a fortuna parece ter favorecido. Neste mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Isso nós já aprendemos, já ouvimos, desde que iniciamos a nossa caminhada como aprendizes da doutrina espírita, né? Assim, pois, aqueles que pregam que ser a Terra a única morada do homem é que só nela e numa só existência lhe é permitido atingir o mais alto grau da felicidade que a sua natureza comporta. Iludem-se e enganam aquele que os escuta, já que está demonstrado por uma experiência arco-secular que este globo não encerra senão excepcionalmente a condição necessária à felicidade completa do indivíduo. Pois é aqui que nós aprendemos, é essa a nossa escola, e é aqui que nós devemos estar sempre atentos, sempre cientes e sempre agradecidos pelo que temos, pelo que somos e pelo que pretendemos ainda realizar enquanto encarnados aqui estivermos, né? Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem
a poder jamais alcançar. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz nele se encontra menos. Exatamente o que eu citei há pouco, que a felicidade não está na posição social que ocupamos, na fortuna que possuímos, ou no estado que nós fazemos transparecer nos nossos grupos sociais. A felicidade está dentro de nós, nos nossos corações, nas nossas mentes, quando buscamos ser feliz com aquilo que está ao nosso alcance, sem lançarmos em aventuras, sem invejar o nosso semelhante, pensar em Deus, agradecer a Deus, amar a Deus e ter fé, que um dia seremos acolhidos numa das moradas celestes que o Pai preparou para nós. Né? Aquilo em que consiste a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera para aquele que não age sabiamente, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que fala aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrestre está destinada às provas e às expiações, é preciso admitir que existe alôeres, ou seja, distantes, moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem ainda aprisionado numa carne material possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso, Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para que os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiver suficientemente purificado e aperfeiçoado, que é o objetivo de cada um de nós que aqui se encontra, né? Todavia são deduzidas as minhas palavras que a terra esteja dedicada para sempre a uma destinação penitenciária, não certamente. Porque dos progressos realizados podeis deduzir facilmente os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Tal é a tarefa imensa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos vos revelam. Assim, pois, meus caros filhos, de que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós vos despoje energicamente o homem velho, deveis tudo à divulgação deste espiritismo que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios de luz sagrada. A obra, pois, meus bem-amados filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspire a este objetivo grandioso de preparar as novas gerações um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra vã. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse ponto de hoje, no Livro dos Espíritos, na questão 921, tem uma gama de orientações, de lições que nós deixamos que cada um busque encontrar e fazer
a sua leitura e as suas pesquisas. Como o nosso tempo está aurindo, né? Eu vou só falar aqui umas palavras do Espírito Hamed a respeito desse tema, desse capítulo 20. As estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente, pois a verdadeira forma da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Ser feliz não é uma questão de circunstância, de estarmos sozinhos ou acompanhados pelos outros, porém é uma atitude comportamental em face das tarefas que viemos desempenhar na Terra. Ficamos por aqui, agradecendo a espiritualidade, agradecendo ao nosso Pai Maior, nosso amado Mestre Jesus, e vamos serenar nossos corações, nossos pensamentos e fazer a nossa prece de encerramento, que hoje é uma prece de André Luiz, que tem como título Na Terra. E ele nos diz: na Terra, Deus nos concede o corpo através de pais amigos. Cada um de nós se lhe faz o inquilino temporário em regime de responsabilidade. Deus nos proporciona a riqueza das horas pela contabilidade do tempo. Cada criatura, em momento oportuno, apresentará o relatório dos próprios dias. Deus nos oferta os laços afetivos pelos princípios da afinidade. Podemos valorizá-los ou não, conforme o nosso próprio arbítrio. Deus nos concede a propriedade por intermédio das leis organizadas pelos próprios homens. Daremos conta do usufruto respectivo. Deus nos oferece as sementes pelos recursos da natureza. Plantio e colheita são sempre a nossa escolha. Deus nos confia o dinheiro através do trabalho ou da generosidade alheia. Somos responsáveis pela aplicação da fiança que nos seja acreditada. Deus nos habilita para eficiência com máquinas diversas por meio da própria inteligência humana. Compete a nós outros a programação e a condução delas. Em suma, toda criação e doação das vantagens de que dispomos procede de Deus. Entretanto, é justo reconhecer que todos os êxitos e problemas da utilização pertencem a nós. André Luiz, Médio Francisco Cândido Xavier, livro Vida em Vida. E agora vamos agradecer para o encerramento final. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e amor, Mestre Jesus, mestre, irmão e amigo de todas as horas, vos agradecemos, Senhor, por todas as dádivas, proteção e fortalecimento concedido diante das dificuldades, dos problemas e dos percalços da vida. E assim, Senhor, agradecido que estamos, passamos a palavra à nossa irmã dirigente para suas considerações finais. É com você, Aglaci. Muito obrigada, seu Arlindo. Francisca, Muito perdão, obrigada. Francisca. Sem problema nenhum. Para mim, até uma logística chamada de Aglaci. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos. E assim, Pai amado, Mestre querido, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor, escutando a tua palavra, os teus ensinamentos. E assim, Mestre, pedimos que toda a egrégora de luz que nos fez presente nesta noite possa fazer uma varredura em todos os lares
E se aí ainda encontrar algum irmão em sofrimento, que possa ser acolhido e levado a um hospital ou um local onde possa ser atendido de acordo com as suas necessidades. Pedimos ainda, Pai amado, que todo e qualquer pensamentos, energias deletérias possam ser transformadas em amor, em paz, em fraternidade, em caridade, Senhor Jesus. Sim, Pai amado, Mestre, Dr. Bezerra de Menezes, pedimos a permissão para encerrar o nosso Evangelho da noite de hoje, com muita paz, com muito amor. E um abraço fraterno a todos e até amanhã,